Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Circuitos RLC. Maravilha, pessoal, olha só. Circuitos RLC são circuitos que têm resistor, indutor, que é representado pela letra L, e capacitor, representado pela letra C. Olha aí que bacana! Nós vamos começar falando do resistor. Como o resistor se comporta quando submetido a uma corrente alternada. E aqui nós temos um resistor SMD para ilustrar a nossa página inicial sobre resistores. Qual é a resposta do resistor em corrente alternada? Este esquema, este diagrama é a representação de um resistor submetido a uma corrente, no qual vai aparecer uma diferença de potencial ou uma tensão aplicada sobre o resistor. Ok. Como que eu calculo esta corrente? A lei de Ohm, olha que bacana, a corrente aqui no domínio do tempo é igual à tensão no domínio do tempo dividido pelo valor da resistência do resistor. Lembra-se, o resistor não é a resistência é a característica do resistor. Como que eu represento a tensão aplicada sobre este resistor no domínio do tempo? Olha lá que fantástico, pessoal! V de T é igual a Vm, que é o valor máximo que a onda atinge, vezes seno de ômega t. O que é esse ômega? É a frequência da onda senoidal que eu estou aplicando aqui no resistor. Professor, por que não tem números aqui e nem aqui? Porque eu estou fazendo um caso genérico. Então eu não coloquei números para ômega e nem para Vm. Mas em condições normais, esses dois elementos aqui são numéricos, tanto o ômega quanto o Vm. E daí eu tenho uma onda representada. Como aqui eu estou tratando de um exemplo genérico, eu não coloquei valores para Vm e para ômega, mas saibam que esses elementos são numéricos. Muito bem, então se eu estou aplicando uma onda senoidal de tensão neste resistor, que é representada matematicamente desta forma, e aí toda vez que vocês virem esta representação, lembrem-se da simulação. O que representa isto aqui? É a onda senoidal, com o valor máximo e com o valor de frequência angular, que está relacionada com a frequência da onda. Então, uma onda genérica aqui, que tem um valor máximo e um determinado ômega, quando aplicada em cima de um resistor, segue a lei de Ohm, ou seja, a corrente vai ser esta onda senoidal de tensão no domínio do tempo dividido pelo valor da resistência. Olha lá, coloco a onda senoidal aqui, divido pelo valor da resistência. Aí eu vou conseguir obter um valor de corrente máxima também, que vai poder ser calculado dividindo o valor da tensão máxima pelo valor da resistência. Olha que bacana! O seno de ômega t não muda. Eu não mudo a frequência da onda senoidal. Se a tensão tem esta frequência ômega, a corrente vai continuar com a frequência ômega. Ela não se altera. O que vai mudar é que aqui agora eu tenho, ao invés do valor máximo da tensão, o valor máximo da corrente. E então eu passo a ter a representação senoidal da corrente no domínio do tempo.
Ou seja, isso daqui é aquela função senoidal, só que agora representando a corrente. À medida que o tempo vai passando, eu vou conseguindo obter valores aqui para a corrente. Substituo, se eu quiser calcular, eu teria que ter um valor numérico para ômega e um valor numérico para IM. Para um determinado tempo, eu consigo obter o respectivo valor da corrente no resistor. Assim como para um determinado tempo, eu também consigo calcular o valor da tensão no resistor. Substituo aqui o tempo, calculo o seno e multiplico pelo valor máximo. Eu vou ter o valor da tensão. Também posso fazer a mesma coisa com a corrente. Então, esta é a resposta do resistor em corrente alternada. Quando eu submeto esse resistor a uma tensão aplicada aqui nos terminais, conforme está representado aqui, o V minúsculo representa a tensão no domínio do tempo. V de T. Então, esta é a tensão aplicada. Qual é o valor da corrente que passa? Na verdade, não é um valor, é uma função. Porque se a tensão é uma função, a corrente também será uma função. Com a diferença de que o valor máximo aqui, quando é representação de uma tensão, é o valor máximo da tensão. Aqui, como é representação da corrente, é o valor máximo da corrente. Esta é a resposta do resistor em corrente alternada. Muito bacana, não é, pessoal? A lei de Ohm está presente aqui, como sempre. Olha aí que bacana. Isso significa o quê? Que quando eu aplico uma tensão no resistor, que está representado por esta onda senoidal em preto, a resposta desse resistor vai ser uma corrente circulando por ele, representada aqui em azul. A corrente e a tensão vão estar em fase. Não existe defasagem angular entre elas. E vocês já lembram aqui agora o que é defasagem angular, quando tem um deslocamento aqui de uma onda em relação a outra. Como eu mostrei lá na simulação, quando eu coloquei o seno e o cosseno representados no mesmo gráfico. Então aqui eu não tenho deslocamento, portanto eu não tenho defasagem angular entre a tensão e a corrente. Eu digo que elas estão em fase. De fato, se eu voltar no slide anterior, eu não tenho aquele θ aqui, né? V seria Vm seno de ômega t mais θ. O θ aqui está zero. Então, se a defasagem angular da tensão é zero, da corrente também vai ser zero. Elas estão em fase. Esta é uma informação importante. Faz parte do bojo de informações da resposta do resistor em CA. Um exemplo, nada melhor. A tensão alternada senoidal aplicada em um resistor está representada aqui. Esta é a tensão senoidal. Veja, ali anteriormente eu estava falando de uma forma genérica. Quando eu quero calcular, eu preciso dar valores para a amplitude máxima da tensão, eu tenho que dar um valor para ômega. Neste caso, a defasagem angular desta onda, ou melhor, a fase desta onda é zero. Aquele θ aqui que aparece somado aqui naquela simulação que nós fizemos, nesse caso é zero, por isso que ele não aparece aqui, porque ele é zero. Então, a amplitude máxima é 100 e o ômega é 377. Olha, eu não coloquei isso aqui em vão. 377 ômega significa 377 radianos por segundo, corresponde à nossa frequência de 60 Hz.
2π vezes F, 2π vezes 60 dá 377. Então, esta onda senoidal está na frequência de 377. Mas olha aqui a amplitude máxima dela. Não é o 179 que dá lá, que corresponde lá aos 127 volts de valor eficaz. Portanto, não é a tensão da nossa tomada isto aqui, né? Porque o valor máximo aqui é 100 volts, a amplitude máxima. Muito bem, entendendo bem o que está representando essa tensão, pede aqui o seguinte: encontre a expressão da corrente, considerando que esta onda está aplicada a um resistor cuja resistência vale 10 ohms. Além disso, está dizendo: esboce as curvas para a expressão da tensão e da corrente. Essa é a expressão da tensão. A expressão da corrente nós vamos calcular. Esboçar significa traçar de uma forma aproximada, não precisa ser exata, ela tem que estar próxima da realidade. Como isso aqui foi tirado de um livro, evidentemente que esse esboço está perfeito, mas num exercício, numa prova, por exemplo, se eu pedir para você esboçar, você pode traçar de uma forma aproximada. Não precisa ser preciso, porque a mão é impossível de se traçar uma senoide perfeita. Então vamos lá. Como que eu calculo o valor da amplitude máxima da corrente? Aquela fórmula que lei de Ohm, eu uso aqui a lei de Ohm, V sobre R, mas esse V aqui é o V máximo. Aí eu vou obter o valor da corrente máxima, amplitude máxima da corrente neste resistor. 10 amperes, 100 dividido por 10. 100 dividido por 10. 10 amperes. Ah, legal, hein? Eu já tenho a amplitude máxima da corrente, eu sei que esta parte da onda aqui não muda, como eu já comentei com vocês, esta parte não muda. Para o resistor, quando eu aplico uma tensão, a resposta do resistor só vai alterar este valor aqui. O valor da corrente vai passar para 10 amperes. 100 volts aplicado num resistor de 10 ohms vai resultar numa corrente máxima de 10 amperes. A frequência, o comportamento da onda permanece o mesmo. Portanto, a corrente no domínio do tempo é I igual a 10 seno de 377t. Correto? E agora, como que as curvas, eu poderia representar as curvas, esboçar as curvas? Olha elas aí. Aqui em preto eu tenho a curva da tensão. É um esboço, mas é interessante pelo menos colocar o valor máximo desta onda, que é 100 volts. Está aqui. Tem defasagem angular entre a tensão e a corrente quando se trata de um resistor? Não. Não há defasagem angular. Portanto, a corrente ela está em fase com a tensão. Não existe deslocamento entre a onda da corrente e a onda da tensão. Ah, mas a amplitude da corrente aqui é 10 amperes. Então, em azul eu posso representar a corrente e coloco o valor da amplitude máxima aqui. Legal, isso aqui é um bom esboço das curvas de tensão e de corrente no resistor de 10 ohms. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.